Boa noite, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Amém? Que bom que você está aqui nessa noite para adorar, para bendizer ao nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que também derramou sobre nós o seu Santo Espírito e que faz de nós o seu povo. Bom, eu estive 15 dias ausente de férias, já retornei, já participei das atividades aqui da Semana Mundial de Oração, mas esse é o meu primeiro domingo do ano aqui com a comunidade de fé, com a igreja, e é uma alegria poder estar de volta para juntos nós vivermos mais uma jornada no ano de 2023, para servirmos a Jesus com alegria, com fé, com ousadia, proclamar as grandezas de Deus, Ele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, o Salmo de número 27, no verso 4 e 5, Salmo de número 27, nos versos 4 e 5 diz: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no santo templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Naquela perspectiva, Deus se manifestava de modo especial no templo, era onde o povo de Deus se movia para cultuar, para adorar, era onde a realidade da promessa se cumpria, ou seja, Deus estaria no meio do seu povo de forma especial. E o salmista anseia viver nesta comunhão com Deus, porque lá ele pode contemplar a Deus, contemplar a bondade do Senhor e ter orientação e também ser guardado no dia da adversidade. Nós sabemos que em Cristo essa perspectiva é ampliada, Cristo vem, Cristo é Deus entre nós, Cristo agora também derrama o seu Santo Espírito, e é claro que nós podemos clamar ao Senhor aonde nós estivermos, mas quando a comunidade de fé se reúne, quando a igreja se reúne para adorar, para servir, para prestar culto, há também uma realidade especial, a manifestação de Deus é especial. Nós temos comunhão com Deus durante a semana, nós podemos experimentá-lo, nós podemos percebê-lo, mas quando nós congregamos como igreja, nós temos uma realidade especial da manifestação de Deus no nosso meio. É a comunidade de fé que canta, que ora, que adora, que serve, que proclama, e Ele prometeu nos visitar poderosamente. Ainda mais quando cumprimos aquilo que Ele ordenou. E hoje nós estaremos em torno dessa mesa, a mesa da comunhão, a mesa do amor, a mesa do sacrifício, aonde em memória dele nós relembramos o amor de Deus revelado a nós na cruz do Calvário. Saiba que você é amado, saiba que você é escolhido, saiba que Ele é poderoso para cuidar de você. No dia da adversidade, Ele continua nos protegendo. Nós estamos seguros que você nessa noite possa concentrar a sua fé na grandeza de Deus, na bondade de Deus, no poder de Deus, para você não viver uma vida perturbada pelas adversidades, mas que você tenha certeza quem você é, para quem você vive, e aí você vai poder ser sal e luz por onde você passar. Eu convido você a colocar a sua vida diante de Deus em oração, para você falar com esse Deus poderoso, para aquietar o seu coração na presença dEle, para contemplar a sua bondade, para pedir que o Santo Espírito de Deus se manifeste a nós, se revele a nós, fale conosco, console, conforte e nos oriente. Vamos orar? Coloque a sua vida diante de Deus
em oração. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa noite preciosa que o Senhor nos dá para estarmos aqui congregados com a nossa família, com a família da fé, porque de fato o Senhor já nos amou em Cristo, nos escolheu, nos salvou, nos perdoou. Mas é bom quando a igreja se reúne para cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou, ó Pai, que congreguemos, que cantemos, que possamos ouvir a Tua palavra, que possamos participar com fé deste culto, ó Pai. Louvores sejam dados ao Teu nome, que nós possamos, ó Deus, orar com fé, crendo que o Senhor nos ama, que o Senhor possa, por meio do Teu Santo Espírito, ministrar aos nossos corações, nos dando vida, nos dando alegria, nos dando ousadia. Sabemos que o Senhor já nos amou e nos perdoou, mas renovamos aqui a nossa convicção, ó Pai, precisamos de Ti. Aquilo em nós, Senhor, que Te desagrada, que Te ofende, tenha misericórdia no nome de Jesus. Que essa noite, Senhor, o Teu nome seja glorificado e nós saiamos daqui, mais uma vez, orientados pela Tua bendita palavra. Que, ó Pai, possamos participar com alegria da mesa da comunhão nessa noite, porque Cristo é nosso e nós somos dele, e isso muda tudo. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada família, Senhor, desde o pequeno ao mais velho. Eu Te louvo, ó Pai, porque o Senhor nos uniu, porque o Senhor nos fez comunidade de fé, e isso é algo maravilhoso. Aceita, Senhor, o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque-se de pé, com alegria, vamos cantar, vamos bendizer ao Senhor que nos amou, que nos salvou, que nos perdoou. Jesus tem com Deus comunhão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eles nessas chagas pureza para o maior pecador. Ah, quem mais alvo que a neve, o Teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos,
perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo o pecado, que maravilha de amor. Pois-me mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve estou. Alvo mais que a neve, cantemos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Esse sangue de Jesus nos lavou, nos purifica, nos faz os seus filhos. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso que nos redimiu na cruz de Cristo. Louvemos ao Senhor. 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 Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo.
Hosana, 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 Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Amém. Cristo, a nossa vida, é por Ele que nós estamos aqui. É nele que nós depositamos a nossa confiança, vivemos por Ele. Nós queremos orar por você. Talvez diante das lutas, das notícias, nosso coração fique abalado, mas nós acabamos de cantar essa verdade. Cristo é a nossa vida. Nele nós confiamos, Ele nos sustenta, Ele nos guarda. Coloque a sua vida diante do Senhor, entregue os seus medos, suas preocupações. Vamos clamar ao Senhor que Ele venha de encontro à nossa necessidade, nos ampare, nos sustente. Convidar o pastor Carlos para orar nesse momento, intercedendo por nós, a igreja, o seu povo. Oremos. Senhor Deus, Tu és a nossa confiança, Amém. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso futuro, Tu és a nossa paz. Amém, Senhor. Em tempos incertos, em tempos inseguros, em tempos de tribulação e angústia, Sim, Senhor. nós não corremos de Ti, mas nós corremos para Ti Amém, Senhor. e buscamos abrigo debaixo das Tuas asas, Sim, Senhor. porque Tu és fortaleza para aqueles que nele se refugiam. Amém. Tu és escudo, Tu és, ó Deus, a nossa proteção. Amém, Senhor. Sabemos que estamos vivendo no nosso país tempos inseguros, tempos incertos. Sim, Há muitos corações abatidos, desanimados, angustiados, Pai, Amém. não sabendo que o Sustenta, futuro Senhor. nos reserva. Anima-nos, E é nesses momentos, Senhor, que nós buscamos a Tua graça, Sim, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Amém. o poder renovador e apaziguador do Teu Amém, Espírito. Enche os nossos corações Sim, daquela paz que transcende a todo entendimento. Amém. Nós buscamos a Tua presença, entregando o nosso país, Amém. entregando o governo desse país, entregando o futuro desse país, Amém. porque o que Sustenta, acontece no país afeta a nossa igreja, Pai. cuida, Senhor. Abençoa para que a nossa igreja continue tendo a liberdade Amém. de se reunir livremente, de proclamar o Teu Evangelho e louvar o grande nome, o nome glorioso do Senhor Jesus. Amém. A quem seja toda honra, toda glória, em nome do Senhor Jesus mesmo. Amém. Amém. Enquanto cantamos, você pode entregar seus dízimos, suas ofertas. Faça isso com alegria ao Senhor nesse momento. Se estou fraco, Então vens socorrer-me, me levar para as sombras de tuas asas,
o conforto que ela traz. Posso então me aquietar e saber tu és Deus, tu és Deus. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Se estou fraco, então vens socorrer-me, me levar para as sombras de tuas asas e o conforto que ela traz. Posso então me aquietar e saber tu és Deus, tu és Deus. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio. Eu te amo, Senhor. Cante ao Senhor, eu te amo, eu te adoro. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti, Jesus. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Nós te amamos, Jesus. Nós reconhecemos nossa total dependência de ti, Jesus. Obrigado porque sabemos que tu, Jesus, jamais nos abandona.
E é pela fé no Filho de Deus que nós vencemos o mundo. Esta é a ferramenta, a fé. Aquele que tem a fé em Jesus é este que vence o mundo. Ó Pai, sustenta-nos, guarda-nos, protege-nos. Obrigado pelo amor de Jesus derramado em nossos corações. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Convidar as crianças a virem aqui à frente. Nós vamos orar com as crianças nesse momento. Essas vidinhas tão especiais para nós. Convidar o diácono Ademilson para vir aqui à frente orar pelas famílias que elas representam, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas crianças. Daniel, microfone 2. É isso. Oramos a igreja. Querido Deus, querido Pai, com alegria imensa no nosso coração, nos encontramos mais uma vez na Tua igreja, desta feita, ó Deus, mais uma vez, para prestar a Ti mais um culto de adoração ao Teu nome, ó Pai. Sim. Na qual, Deus, Tu és o único Deus digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa honra e de toda a nossa adoração. E neste momento especial, Deus, em que essas crianças estão aqui à frente, ó Deus, na qual nós estamos intercedendo por ela agora, para seu cultinho espiritual agora também, ó Deus, como nós aqui estamos tendo, que o Senhor possa abençoar a vidinha de cada criança aqui, ó Deus. Amém. Cada coraçõezinhos aqui, que desde a infância já, ó Deus, já estão firmes nos caminhos do Senhor, e que este caminho jamais eles possam desviar, ó Deus, para a Tua glória e para a Tua honra, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, para a nossa igreja também que está aqui sedento para ouvir mais uma vez a Tua palavra através do nosso pastor, que possa realmente ser gravado nos nossos corações, Sim, Pai. e que Teu servo, Deus, possa ser mais uma vez orientado e dirigido pelo Teu Santo Espírito, para que possam falar a cada coração aqui presente, a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos nesta noite, ó Pai. Eu oro, agradeço e faço isso com perdão de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar você a acompanhar a leitura ou ler na sua Bíblia, Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14 em diante. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo,
colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que tipo de pessoa você é? Você é do tipo de pessoa que gosta de se arriscar? Ou você é o tipo de pessoa mais conservadora, que sempre prefere o caminho mais seguro? A ideia de assumir riscos para algumas pessoas é bastante empolgante. Algumas pessoas, na verdade, elas amam correr riscos. Pense em pessoas que têm como hobby, por exemplo, saltar de asa delta. Alguém aqui já saltou de asa delta? Todo mundo aqui é bem conservador, né? Pense nas pessoas que já saltou de bungee jump. Alguém já saltou de bungee jump? Ó, tem uma corajosa aqui. Então, algumas pessoas, elas gostam desses esportes, dessas práticas, aonde você corre algum tipo de risco. Essas pessoas têm uma alegria em passar por aquela descarga de adrenalina, daquela sensação de escapar daquilo que é comum. E mais recentemente, uma aventura que tem sido praticada é pessoas que entram numa jaula e essa jaula desce no mar e aí eles jogam comida para os tubarões brancos virem próximo das jaulas. Pensa num negócio desse. Eu não sei se você já viu um vídeo na internet que o tubarão, inclusive, conseguiu entrar dentro da jaula. Por milagre, a pessoa que estava lá dentro não foi morta. Mas há pessoas que gostam de correr risco. É claro que é preciso haver uma certa medida, é preciso haver um certo equilíbrio nas coisas. Mas quando nós olhamos para essa parábola, um dos temas dessa parábola é que o discípulo de Jesus, aquele que segue a Jesus, ele não pode ser alguém que não arrisca, ou que é muito covarde, ou que é muito conservador, ou que não faz nada além do mínimo. O discípulo de Jesus também é chamado para viver uma vida de ousadia para Jesus e para o seu reino. Alguém que corre sim certos riscos para viver para Jesus. E se você quer andar com Jesus de fato, se você quer ser um discípulo de Jesus, você será chamado a correr alguns riscos, a viver pela fé, a ser ousado na sua prática do seu discipulado, ainda mais em tempos difíceis. Você será chamado a viver em ousadia. Então Jesus encoraja os seus discípulos nessa parábola a lidar de forma ousada com aquilo que tem, inclusive com o seu dinheiro. Mas nós sabemos que no contexto dessa parábola é um contexto de responsabilidade, é um contexto de o que vamos fazer com aquilo que Deus nos deu. E nós sabemos que Ele nos deu dons, habilidades, Ele nos deu tempo, e Ele nos deu dinheiro, Ele nos deu família. Tudo que temos, na verdade, pertence ao Senhor. Há muitas parábolas, algumas parábolas no Novo Testamento mostram isso, que nós, os discípulos, somos apenas servos, e que tudo que nós temos não é nosso, mas é de Jesus e foi nos dado, foi nos confiado, para que somente administremos. Então, tudo que você tem, o seu dinheiro, a sua família, a sua profissão,
o seu tempo, os seus talentos, as suas habilidades, o seu carro que está parado ali fora, nada é seu. Tudo é de Jesus. E Ele quer que você administre isso com muita sabedoria, com muita responsabilidade e às vezes com ousadia, para manifestar o reino de Deus entre os homens, para que outros também possam conhecê-lo. Então, nós somos chamados a termos responsabilidade, sim, mas não sermos covardes, tímidos, não ousarmos para vivermos para Jesus. E aqui a gente vê então o servo dessa parábola elogiando dois homens que dobraram os seus investimentos, que abraçaram uma vida de riscos, né? Que saíram do seu conforto. Eles colocaram esses talentos para render, para trabalhar e dobraram. O talento, um talento era o equivalente a mais ou menos 40 quilos de moedas. E essas moedas poderiam ser de metais mais nobres ou menos nobres. Mas um talento equivale a mais ou menos 40 quilos de moedas. Então, um talento não é pouca coisa. 2 talentos e 5 talentos. E 2 homens, então, multiplicaram aquilo que lhes foi confiado. Mas um outro guardou o talento. Foi cauteloso demais, conservador demais, tímido demais. E no final do dia, no final da prestação de contas, ele foi então repreendido, porque viveu uma vida sem ousadia. E não há nada melhor do que começar um ano sendo desafiado por Deus, pela sua palavra, para que nós possamos viver de uma forma diferente em 2023. Para que nós, como discípulos de Jesus, nós como membros dessa comunidade, nós possamos fazer um pouco mais do que aquilo que nós estamos fazendo até aqui. Porque afinal de contas, o desafio é que a cada ano que passe, naquilo que eu estou fazendo, na minha dedicação a Jesus, o meu amor aumente cada vez mais. A minha disposição pelo reino, pelas coisas de Jesus, aumente cada vez mais. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Esse é o desafio. O desafio do discipulado é que deveria ser assim. A cada ano que passe, nós deveríamos ser mais ousados, mais amorosos, mais dedicados a Jesus, mais ousados para viver para o seu reino. Então nada melhor do que começar o ano de 2023 com esse desafio de querermos ser esse tipo de discípulo que não é repreendido por Jesus, mas que é elogiado por Jesus e diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco. E olha aqui, está aqui preparado para você o meu reino. Então nós poderíamos fazer uma analogia aqui e pensar que entre nós aqui nós temos pessoas de 5 talentos, nós temos pessoas de 2 talentos. E eu espero que você não seja a pessoa de 1 talento. Mas há riscos para cada uma dessas pessoas, e cada uma dessas pessoas é chamado para correr certo risco pelo reino, por Jesus. O primeiro homem recebeu 5 talentos. Diz o versículo 15: a um ele deu 5 talentos. Esse é o primeiro servo que recebeu 5 talentos. E eu queria dizer que algumas pessoas aqui, e em geral, discípulos de Jesus, são pessoas de 5 talentos. Jesus, por algum motivo, lhes confiou mais. Lhes confiou mais dinheiro, lhes confiou mais influência, lhes confiou mais poder, mais dons, mais capacidades. Porque é interessante, a gente vai ver no texto, que o texto vai dizer, no versículo 15 mesmo, que a cada um deu de acordo com a sua capacidade. Então você pode ficar bravinho com Jesus, né?
mas a cada um ele dá de acordo com a sua capacidade. Algumas pessoas aqui são pessoas de 5 talentos. Muitas pessoas no reino de Jesus são pessoas de 5 talentos. Jesus confiou mais oportunidades, mais dinheiro, mais poder, mais influência. Essa é a parte boa, não é? Olha que bonito. Aí todo mundo fala, eu queria ser a pessoa de 5 talentos. Só que também as pessoas que receberam 5 talentos, assim como foi dado mais a elas, mais dinheiro, mais oportunidade, mais influência, foi dado também mais responsabilidade, mais pressão, mais tentação. E aí, você quer 5 talentos? Você vai ter que prestar conta no final do dia. Quem recebeu mais será cobrado. Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Nós só queremos a parte boa. Mas e aí, você vai administrar corretamente isso? Você vai dobrar isso? Porque não é seu, é de Jesus, é do reino. E Ele vai querer saber como você viveu. Então, a cada um foi dado conforme a sua capacidade. Nós só pensamos nos benefícios de ter mais, mas nós não pensamos na responsabilidade que é ter mais. E eu não sei se você já leu isso nas Escrituras, mas, por exemplo, se Deus tem dado a você mais dinheiro e mais influência, isso significa que existe uma responsabilidade de Deus sobre a sua vida. Se você não leu isso na Bíblia, eu quero ler para você nessa noite. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 e versículo 18. Paulo está falando para Timóteo, que é pastor. Paulo está dizendo, Timóteo, prega isso na sua igreja. Ensina isso na sua comunidade, Timóteo. E o que Timóteo tinha que ensinar? 1 Timóteo 6, versículo 17 e 18. Ordene aos que são o quê? Ricos no presente mundo, que não sejam, primeiro, não sejam arrogantes, que também não ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Cuidado, a sua esperança continua sendo Jesus, e não o quanto de dinheiro ou de talento você tem. Coloque a sua esperança em Deus, porque é Ele que provê tudo ricamente para a nossa satisfação. Mas aí o que ele vai continuar dizendo? Timóteo, prega e, Timóteo, incentive eles. É isso que Paulo está falando? Incentive eles. Ordene eles. É uma ordem. Pratiquem o quê? O bem. Sejam ricos em boas obras e sejam o quê? Generosos. Se você é uma pessoa de 5 talentos, Jesus vai perguntar no final do dia, você foi generoso? Ou você guardou tudo para você? E sobre mim, há responsabilidades. Assim como Timóteo tinha que pregar, e eu tenho que pregar, então eu estou pregando. O que você vai fazer com isso é problema seu, mas eu estou pregando. Ordene. Se Deus tem dado a você muito mais, você, meu irmão, é chamado para ser generoso. Para de ser mão de vaca. Para. Seja generoso. Pratique boas obras. Abençoe vidas. É uma ordem da palavra de Deus, porque no final do dia Ele vai pedir conta de você. É bom ter mais, mas é mais responsabilidade também. Se Deus confiou a você influência, é a mesma coisa, Ele vai pedir conta disso. O que você fez com a sua influência? Você quis atenção só para você, só para as pessoas ficarem te admirando, o quanto você é isso, o quanto você é aquilo, ou você usou a sua influência para o reino de Deus? Para ser luz, para apontar para Jesus. Se você comanda muitas pessoas, seja na empresa, no bairro, não importa, o que você faz com isso? Há benefícios, mas também há responsabilidades, e nós prestaremos conta disso.
Então, Jesus nos chama, e se você é alguém de 5 talentos, Jesus te chama a ser esse tipo de pessoa generosa, abençoadora, que pratica boas obras. Você é uma grande bênção para o reino de Deus. Você pode fazer muitas coisas por Jesus e pelo reino de Jesus. Seja essa pessoa. Eu sei que às vezes parece arriscado, eu sei que às vezes dá medo, mas é isso mesmo. É arriscar. É viver para Jesus. É não ter medo. É ser ousado, é ser generoso, é abençoar, porque é Ele quem provê tudo aquilo que a gente precisa. O livro de Atos, capítulo 4, versículo 36 e 37. Atos, capítulo 4, versículo 36 e 37. José, ele era um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Esse homem era uma bênção para o reino de Deus. Tanto que o seu nome significa encorajador. Alguém que era uma bênção para a comunidade de fé ali apostólica na cidade de Jerusalém. Alguém que encoraja, alguém que anima. Mas veja, esse homem, ele vendeu um campo que possuía e ele trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ninguém obrigou ele a fazer isso, mas ele fez isso. Era alguém que não tinha medo de viver para Jesus, era alguém que não tinha medo de abençoar a igreja de Jesus, para que esses recursos pudessem abençoar aqueles que estavam vivendo em necessidades, os mais pobres, os que viviam de forma mais humildes na comunidade da fé, para que os apóstolos pudessem cuidar daqueles que estavam numa situação de crise dentro da igreja. José vende o seu campo e entrega o dinheiro para que os apóstolos pudessem administrar. Generosidade, visão, ser bênção, amar a Jesus, amar o seu reino, amar a igreja, amar as causas do reino, sem medo, arriscar, viver. Então ele permite que a igreja ministre generosamente aos pobres, dando uma parte daquilo que ele tinha. Então não é de admirar que o seu nome seja encorajador. Ele é uma bênção para a igreja, uma bênção para o reino. Então se você, meu irmão, é alguém de 5 talentos, se Deus lhe confiou mais em 2023, Jesus está chamando você para sair do seu conforto, para sair do seu lugar seguro e não ter medo de viver para Ele, de ser generoso, de colocar a sua casa à disposição do reino, de colocar seus bens à disposição do reino, de colocar a sua influência à disposição do reino, orar por pessoas, dizer que elas podem contar com você, visitar, amar, doar, servir na igreja, ser uma bênção. Não tenha medo. Corra esses riscos por Jesus, porque vale a pena. E aí você vai ouvir dele, servo bom e fiel. Você cuidou bem daquilo que eu lhe confiei. Você administrou bem. Você dobrou, abençoou. E isso é algo maravilhoso. Coloque a sua vida à disposição de Jesus. Amém? Mas você pode não se considerar alguém que tem 5 talentos. Talvez você seja alguém que está aqui nos 2 talentos. De novo, versículo 15. Ele deu a cada um conforme a sua capacidade. Veja, o Senhor distribui a cada um conforme a sua capacidade. Ele sabe com o que cada um pode lidar. Então pode ser que você não seja alguém assim que tenha muita influência, muito dinheiro, muito poder nas mãos. Pode ser que para os padrões, né? Nossa, você seja aí a classe média. A classe média.
Você luta para pagar uma casa, luta para pagar o carro, faz um esforço tremendo para poder pagar a escola particular dos seus filhos, tudo ali é muito justo. Você pode viajar uma vez por ano, você pode comer fora uma vez ao mês, mas você não faz aquela viagem, né? Aquela viagem como é que fala isso? Como é que fala? Não, do Instagram que fala. Instagramável. Meu Deus, tem um termo agora novo. É aquela viagem, você não pode fazer essa viagem. Então você está aí no meio. Você não tem uma reserva financeira grande. Você não tem muitos bens. Se você perder o emprego e ficar 3 meses sem receber, lascou. Atrasa tudo, aperta. Então, é interessante porque também há riscos para você que é alguém que se considera ou está nessa faixa dos 2 talentos. Há algumas tentações aqui também. E a primeira tentação que você corre como discípulo de Jesus é a tentação de ficar ressentido porque você tem 2 e não tem 5. É a tentação de não olhar para aquilo que você tem, mas olhar para aquilo que Deus deu para o outro e falar, Senhor, mas por que o outro tem 5 e eu só tenho 2? Mas, de novo, a cada um foi dado conforme o seu papel não é olhar para quem tem 5, mas é focar nos seus 2, no que você tem. Porque o servo da parábola, assim como o que recebeu 5, ele pegou os seus 2 e ele fez o quê? Multiplicou os 2 também. E esse é o papel dele. Não é olhar para quem tem 5, mas é focar no que foi lhe dado, no que lhe foi confiado. Mas a sua primeira tentação talvez seja ficar ressentido porque você tem 2. Jesus te chama a ser grato pelos seus dons, pela sua família, a você não ficar se comparando, mas você fazer o melhor proveito daquilo que você tem, ser bênção com aquilo que você tem e não invejar aquilo que Deus deu para outras pessoas. Então, nesse sentido, uma outra tentação que pode acontecer é você pode se recusar a contribuir financeiramente, inclusive com a igreja, porque você pensa, não, mas outros podem fazer isso. Quem tem 5 é que deve contribuir. Porque para mim é tudo justo. Se eu der o meu dízimo, nossa, vai ficar muito complicado. Mas veja, assim como quem tem 5 é chamado para correr os seus riscos, para viver generosamente, aquele que tem 2 não vai precisar fazer grandes doações como aquele que tem 5, porque ele não é esse rico, mas ele também é responsável por aquilo que foi lhe dado, e ele precisa ser fiel com aquilo que lhe foi lhe dado. Então você é chamado para ser fiel com aquilo que você tem, para contribuir com aquilo que você tem, de acordo com aquilo que você tem. Então, cuidado com a tentação de se amargurar porque Deus deu 5 para alguém. Cuidado com a tentação de achar que você não precisa porque tem muita gente que tem mais e é eles que deveriam dar. Não, você também tem que contribuir. Você também tem que multiplicar o que lhe foi dado. Você também tem que ser bênção para o reino de Deus. E na parábola, o que tem 2 também foi elogiado, porque ele trabalhou corretamente, investiu, multiplicou, produziu, de acordo com aquilo que lhe foi dado. A outra tentação, talvez, é porque você tem um pouco a mais do que aquele que tem 1, é olhar para aquele que tem 1 e desprezar o que tem 1. Cuidado. Ninguém é melhor do que ninguém. Aquele que tem 5 foi elogiado.
E aquele que teve 2 também foi elogiado. E aquele que tinha 1, se ele tivesse multiplicado 1 por 1, ele também teria sido elogiado. Deus não nos considera por aquilo que nós temos ou não temos. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus não tinha nada, porque a Bíblia diz que ele era rico, mas ele abriu mão da sua riqueza, da sua glória, ele se fez pobre por amor de nós. E um homem chega para Jesus e diz: eu vou te seguir, Jesus. Jesus vira para ele e fala assim: rapaz, você tem certeza que você vai me seguir? Porque as raposas têm as tocas, as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus abriu mão de todas as posses. Ele se tornou um homem simples e pobre para viver uma vida abdicada de amor, dedicação, e entregar a sua vida como oferta sacrificial para que nós nos tornássemos ricos nele. E ele era o maior homem que andou sobre a face da terra. Deus não nos mede por aquilo que temos ou deixamos de ter, mas por aquilo que somos para ele. Então, é muito interessante isso, né? Se você é uma pessoa de 2 talentos, você é chamado a viver de forma ousada, a ser responsável com aquilo que você tem, a não ter medo, inclusive, de ser dizimista, de ser ofertante, de abençoar pessoas ao seu redor. Jesus te chama a viver de forma ousada. Alguns salmos para nós diz assim: melhor é o pouco do justo do que a riqueza dos muitos ímpios. Talvez você pense também: mas se eu ajudar, se eu contribuir, e a crise que está vindo aí? E o Brasil que está numa situação complicada? Aí o mesmo Salmo 37, versículo 19 diz: em tempos de adversidades não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão de fartura. Ou seja, você é chamado a viver por fé, na ousadia de que Deus te sustenta. E é no meio das crises que nós mais experimentamos a graça e o poder de Deus. Então, quando você decide viver de forma ousada, você vive nessa realidade de experimentar o poder de Deus, a graça de Deus, de saber que tudo vem de Deus, não é a força do seu braço somente, mas é a bênção de Deus sobre você que te faz prosperar, te faz ir adiante. Não ficarão desapontados. Salmo 37, 19, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, eles experimentarão o cuidado, a graça, a provisão de Deus. Isso é viver de forma ousada, correr os riscos, de ser a bênção, de ser bênção para o reino de Deus. A Bíblia fala de dízimos e a Bíblia fala de ofertas. Eu queria dizer para você que, na verdade, o dízimo não é o teto, o dízimo é o piso. Seria o mínimo que a gente pudesse fazer. É o mínimo. Mas a gente acha que o dízimo é o teto, já é muito. E é por isso que eu falei que à medida que nós caminhamos com Jesus, nós deveríamos crescer no nosso amor para com Ele. E o modo como nós investimos no reino, financeiramente, inclusive, deveria crescer também. A gente deveria ser dizimista e ofertante ainda por cima. Por amor. Por viver essa vida de ousadia, de crer que é o Senhor quem nos sustenta. Mas a gente tem medo. A gente não tem fé suficiente para viver isso. A gente vive covardemente. A gente não tem ousadia. Mas veja, essa parábola está nos chamando para nos lançarmos nas mãos de Jesus e viver de forma ousada para Ele. Então, ainda sobra um personagem aqui, que é a pessoa que tem um talento só. E a pessoa que tem um talento só também corre riscos e é chamada para viver para o reino, para Jesus. Muitos de nós aqui podemos nos considerar como alguém que recebeu só um talento. Que coisa. Né? Mas aí aquele homem que recebeu um talento, ele vai lá e enterra o seu talento no chão, enterra suas moedas, com medo de ser roubado. Enterra o dinheiro,
não investe aquele dinheiro, não coloca aquele dinheiro para produzir, para render, mas enterra, porque isso era um costume da época, às vezes eles enterravam moedas, enterravam ornamentos de ouro e tal, para deixar aquilo guardado, para ninguém roubar, com medo. Mas ele enterra, mas quando o seu senhor vem, ele toma uma dura do seu senhor. O verso 25 diz assim: por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. A única coisa interessante aqui é que ele sabe que aquilo não é dele. Ele repete isso algumas vezes no texto. Eu enterrei o seu talento no chão. E aí ele vai dizer, veja aqui, ele devolve, diz, aqui está o que lhe pertence. Isso ele sabe. O que lhe foi dado não é seu, é apenas para administrar. Então isso é sempre bom lembrar, né? Nada é nosso, queridão. Tudo é de Jesus. Amém? Misericórdia, Senhor. O carrinho que está lá fora não é seu, é de Jesus. Aquela casa que você comprou, o terreno, a aplicação financeira, tudo é de Jesus. Ele deixou aí para você administrar sua família, os seus filhos, seu emprego, sua vida, tudo é de Jesus. O tempo que você tem, a semana, os dias, tudo que você vai fazer, tudo é de Jesus. E nós devemos viver para Ele. Ele sabe que é do seu Senhor. Mas ele tem medo, ele se acovarda, ele enterra. Mas aí a gente vê então que ele comete alguns erros e ele vai ser repreendido, né? Em primeiro lugar, né, versículo 25 mesmo, mostra então que ele teve medo. Por isso tive medo. Então veja, em certo sentido, somos chamados para viver de forma ousada para Jesus. Precisamos crescer espiritualmente, para não ter medo de falar de Jesus, de usar a nossa influência para Jesus, de mandar uma oração para alguém em nome de Jesus, de dizer que você é um seguidor de Jesus. Não tenha medo. Use isso para Jesus. De convidar alguém para vir aqui na igreja, de falar que você é parte de uma comunidade de fé, que você crê em Jesus. Muito interessante que algumas pessoas que vieram para cá e se tornaram membros da igreja é porque você convidou, é porque você teve a coragem, a ousadia de falar, olha, vamos lá na minha igreja. Eu vou te receber lá, vai comigo. É assim, tem que ter essa ousadia. Usar a sua influência para Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Viva para Jesus. Diga que você é de Jesus. Então ele estava com medo, mas ele também foi negligente, né? No verso 26, o Senhor respondeu para ele, servo mau e negligente. Negligente aqui pode ser mesmo preguiçoso. Deixa de ser preguiçoso em 2023, meu irmão. Assuma compromisso com Jesus. Assuma compromisso com a igreja de Jesus. Não estou falando para você colocar, né, a igreja em toda a sua agenda, para você não ter tempo para você, para a sua família. Não, mas você pode fazer alguma coisa. Você pode ser bênção para essa comunidade. Você pode assumir compromissos. Deixa de ser preguiçoso, querido. Deixa de ser negligente. Em 2023 você pode servir melhor, com mais alegria, com mais amor, com mais devoção. Jesus está te chamando. Ele está dizendo, não seja negligente. Ele não quis trabalhar. E aí mostra que ele não era imaginativo, que ele não era ousado. No versículo 27, ele vai dizer isso. Ora, você enterrou. No mínimo, era para você ter dado para um banqueiro para me devolver com os juros, pelo menos. Mas nem isso você fez. Não tem um mínimo de imaginação. Para pecar é uma imaginação absurda, né?
sabe pecar, esconder, mentir, enganar, fingir, mas para servir a Jesus é uma tristeza. Não sei, não posso, não dá, não tem como. Saia da inércia. Seja ousado, viva para Jesus. Use os seus dons para Jesus. Sua casa, seu lar, sua família para Jesus. Você deveria ter entregue aos banqueiros, no mínimo, e me devolver, pelo menos, com juros. Então, se você é uma pessoa que se considera de um talento, essa passagem aqui mostra para nós que Jesus responsabiliza a todos, até você que tem um talento. E você também pode correr a tentação de achar que você não tem como contribuir, de que você não tem como participar, de que você não tem aquilo que fazer para o reino, porque afinal de contas, você só tem um talento, mas Jesus vai pedir conta para todos. Ninguém escapa. Até quem só tem um talento terá que prestar contas. Jesus ensina sobre responsabilidade. Todo o capítulo é sobre responsabilidade. Ninguém vai poder dizer no último dia: Jesus, isso não se aplica a mim. Jesus vai dizer: isso se aplica a você sim. Se aplica a todos. E inclusive vemos nas Escrituras exemplos positivos de pessoas que eram pobres, mas que eram generosas, que participavam com fé, que doavam. Veja, 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8. A partir aí do verso 1 ao 3. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Porque no meio da mais severa, o quê? Tribulação. Eles tinham uma alegria extrema, e a grande alegria, em meio à extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. Ou seja, eles eram pobres, mas isso não os impediu de ajudar na causa que estava sendo levantada aqui em 2 Coríntios. Eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. Na verdade, eles foram além do que podiam. Ninguém os obrigou. Eles fizeram isso por iniciativa própria. Exemplo positivo de quem é pobre, de quem tem um talento, mas que participa, que doa, que abençoa, que quer ser parte, que se engaja no reino. E outro texto conhecido é Marcos capítulo 12. Quando Jesus está ali observando as pessoas no templo, Marcos 12, a partir do versículo 41, Jesus sentou-se em frente do lugar aonde colocavam as contribuições. Jesus estava ali olhando e observava a multidão que colocava dinheiro nas caixas de ofertas. E pessoas ricas lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou, colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: eu afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus não chegou para aquela mulher e falou assim: ei, vem cá, a senhora é muito pobre, a senhora não precisa. Jesus viu ela ofertar, Jesus chama os seus discípulos e fala: vocês viram essa mulher? Vocês viram a fé dessa mulher? Sendo pobre, ela se engaja, ela participa, ela não tem medo, ela é ousada, ela depende de Deus, ela está nas mãos de Deus, ela vive para Deus. Ela quer ser bênção no reino de Deus. Ela se engaja com a sua vida, com seus dons, com o seu dinheiro, com aquilo que ela tem. Ninguém é isento. Todos teremos que prestar conta, mesmo aqueles que têm um só talento. Quando você participa, quando você doa, quando você é generoso, quando você serve,
Quando você abençoa, você está fazendo isso por amor a Deus, por devoção a Deus, não é para ninguém, mas é porque você ama a Deus, porque você está crescendo no seu discipulado. E esse é o desafio para nós, que em 2023 nós cresçamos no nosso discipulado de seguir a Jesus. Que sejamos mais ousados daquilo que fomos no ano passado. Que possamos evangelizar mais, que possamos doar mais, que possamos servir mais, que possamos sair da nossa zona de conforto, que possamos assumir compromissos. Que a igreja de Jesus aqui, a igreja presbiteriana comunidade cristã, continue sendo bênção. Que mais pessoas venham professar Jesus aqui, sendo batizados, por influência sua, porque você está trabalhando para isso, porque você está participando disso. Com a graça de Deus, irmãos, nós crescemos muito em 2022. Eu já falei isso aqui algumas vezes, que eu estou aqui há 14 anos e a gente vinha numa timidez tremenda em relação a finanças, por exemplo, em relação à nossa participação em abençoar outros ministérios, seja missões, seja ministérios sociais. A gente nunca pôde participar porque a arrecadação da igreja é sempre tímida, que só ali faz o básico, e a gente veio desafiando a igreja. No ano passado nós desafiando a igreja, e para a glória de Deus nós crescemos muito. Na verdade nós dobramos a nossa arrecadação, crescemos em número de membros. Eu estou colocando em ordem o hall de membros, porque vamos prestar contas agora na reunião de presbitério. Nós passamos de um número que é um número assim, tabu na igreja presbiteriana, que é o número 100. As igrejas presbiterianas chegam no número 100, elas ficam, e agora, né? Passamos do 100. Olha que coisa. Só que são muitos desafios, porque a igreja presbiteriana, quando ela passa de 100, ela não sabe muito o que fazer. Então a gente precisa de cada um de vocês. A gente precisa da sua oração, a gente precisa do seu carinho pela igreja, do seu amor. A gente precisa da sua contribuição, do seu dízimo, da sua oferta. E se nós dobramos, nós podemos ir muito mais, queridos, porque nós temos condições de ir muito além. Nós passamos a ser dizimistas para a nossa denominação, a gente não era, a gente foi dizimista durante todo o ano. A gente passou a apoiar todos os meses o casal de missionários, que é o Valdir e a Vanderly. Nós mandamos uma oferta missionária para eles todos os meses. Nós melhoramos a nossa contribuição com o pastor Luiz, que colabora conosco, mas tem muito que melhorar. E agora nós vamos partir para uma reforma toda aqui, para terminar esse prédio. O projeto já está aí pronto. Em fevereiro, segundo domingo de fevereiro, nós teremos a nossa assembleia para discutir e mostrar isso para a igreja. Porque temos dinheiro guardado, temos condições, mas temos muitos desafios. Queremos abençoar mais missionários, queremos abençoar projetos sociais, queremos melhorar o trato que temos com o pastor Luiz, por exemplo. Muitas coisas podem ser feitas. Melhorar mesmo aqui, tudo vai ser melhorado para a glória de Deus, para atender melhor as nossas crianças, mas isso só pode ser real quando de fato a gente se engaja. E graças a Deus a igreja respondeu. Amém. Mas tem que responder mais. Mais e mais. Mais e mais. Que os nossos ministérios cresçam, que a gente continue sendo bênção, que essa igreja possa ser ousada e que você sinta alegria em participar disso. Porque como aprendemos aqui, todos serão responsabilizados. Quem tem 5, quem tem 2 e quem tem 1. Viva para a glória de Deus. Amém. Nós vamos preparar o nosso coração para a ceia do Senhor. Nós vamos cantar esse hino, assentados mesmo. Preparando o nosso coração para a ceia do Senhor.
Pararara. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abri o Senhor nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mesmo Evangelho de Mateus, um capítulo à frente, capítulo 26, a partir do versículo 26. Jesus diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofertou aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Jesus entregou isso aos seus discípulos naquela noite, era uma noite de Páscoa,
mas quando foi comer com eles, ele deu este novo significado à Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor. Aquele pão que eles estavam comendo ali, na verdade, apontava então para o sacrifício amoroso de Cristo, o corpo de Cristo que seria ali entregue, esmagado na cruz e receberia sobre o seu corpo os meus, o seu pecado, a ira de Deus sobre o seu corpo, tudo por amor. E o cálice que eles tomavam ali, o suco, na verdade, apontavam então, ele diz, esse é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. E nós estamos diante desta mesa que foi entregue por Jesus aos seus discípulos, que vem sendo praticada há 2000 anos pela igreja. Comemos do pão, bebemos do cálice, mas com este significado de que o corpo de Cristo foi entregue por nós, que o sangue de Cristo foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Ele nos amou, Ele nos salvou, e Ele promete, segundo o texto, versículo 29, voltar mais uma vez para nos levar para o seu reino. E ali nós vamos celebrar com Ele para sempre. Então, que você participe com fé, com alegria, crendo no seu coração, que você é amado, que Jesus deu a vida por você, que você é membro dessa aliança de amor, aliança feita no sangue de Jesus. Coloque a sua vida diante de Deus, agradeça a Deus pelo amor dele na cruz por nós. E conforme nós instruímos, se você é membro de alguma outra igreja, está nos visitando e você está em comunhão com Deus, com a sua igreja, você é convidado a participar conosco também. Se você ainda não é membro de nenhuma igreja evangélica, nós desafiamos você a vir tomar parte, a ser discipulado, quem sabe passar pelo batismo, se tornar membro dessa comunidade. Ou se você está aí, irmão, transitando entre igrejas, tome uma decisão, decida em que comunidade você vai ficar, para você somar com a comunidade da fé de Jesus. Nos procure, me procure, procure os líderes, e assim nós vamos orientar você, tá bom? Nós vamos orar, nós vamos consagrar ao Senhor o pão, o cálice, que tem esse uso especial para nós. A gente vai participar com alegria, com fé, à medida que os presbíteros se aproximarem. Tome do pão, coma, agradeça a Deus e depois faça isso também com o cálice. Senhor, nós queremos consagrar a Ti os elementos que agora têm esse uso importante para a comunidade da fé. Participamos com alegria, participamos com convicção do pão, do cálice, em memória de Cristo, que deu vida por nós, que derramou sangue por nós. Cremos neste amor maravilhoso que nos chama para viver agora de forma dedicada. Ó Pai, perdoa as nossas fraquezas, perdoa a nossa falta de fé, muitas vezes, a nossa covardia, Senhor, e nos enche de fé nesta noite, que saiamos daqui motivados para viver para Jesus. Te louvamos, ó Pai, pela vida de Cristo dada por nós na cruz do Calvário, e celebramos esta vitória hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os presbíteros que vão distribuir os elementos, primeiro o pão e em seguida o cálice. Participe com fé, participe com alegria. Os presbíteros podem. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de Cristo por nós. Obrigado pela Tua maravilhosa graça, Senhor.
Este é o meu corpo, moído em favor de vocês. Este é o meu corpo, disse Jesus. Amém. Todos aqueles que participaram do pão devem também participar do cálice. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, disse Jesus. Fazei isso em memória de mim. Creio que nenhum irmão foi omitido, nem no pão, nem no cálice. Se você foi omitido, levante uma de suas mãos. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, disse Jesus. Os presbíteros podem se assentar. Graças a Deus, queridos, que temos a vitória por meio de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos cantar mais uma vez, Eu confio em Ti, Jesus. Vamos lá. Tá rápido. Se estou fraco, Então vês socorrer-me, me levar para a sombra de tuas asas e o conforto que ela posso então me achetar e saber tu és Deus, tu és Deus. Eu te amo, eu te adoro, eu confio
estou fraco, então vem socorrer-me e leva para a sombra de tuas asas e o conforto dela traz. Posso então me aquietar e saber tu és Deus, tu és Deus. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em. Eu te amo, Senhor, eu te adoro, Jesus. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Recebei a bênção, queridos, e agora, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo seja sobre você, sua casa, todo o povo de Deus que adora espalhado pela face da terra, até aquele dia que Cristo virá glorioso nas nuvens e nós estaremos para sempre com Ele. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Muito bem, queremos agradecer a todos que estão nos visitando, participando. Estou vendo aqui Dona Lucy, né? Os queridos aí participando junto com a Melissa, a sua mãe. Deus abençoe, que bom, né? Lá no fundo a Magali, Raimundo, estão conosco, outros irmãos estão participando. Deus abençoe ricamente. Queridos, nós vamos retomando aos poucos, a partir de agora, as atividades da nossa igreja. Nós tivemos a Semana Mundial de Oração,
e na próxima terça-feira nós retomamos já nas casas, nos lares, tá? Então, na próxima terça-feira vai ser lá na casa do seu Luiz e da Toninha, né? Então, próxima terça-feira, às 19h30, os irmãos viram lá no boletim, também já tem a escala aí de janeiro, né? Então, participe e vá abrindo a sua casa aí para os demais meses. Alguns irmãos já me procuraram para fevereiro, né? Nós vamos montando a escala. E essa terça-feira é uma ótima oportunidade, né, para você convidar aquele seu amigo do trabalho, seu colega de academia, né, para participar na sua casa. E creio que se você convidá-lo para ir na sua casa, talvez ele vá, e a gente vai estar ali. Vai ser um momento muito rico, muito oportuno, para que quem não conhece a comunidade da fé possa se envolver, participar. Temos pessoas que são visitantes, que estão sempre conosco, é uma alegria ter esses irmãos conosco. Então, voltamos aí ao grupo de oração e comunhão nos lares. E no domingo, dia 22 de janeiro, nós retornaremos à escola bíblica dominical. Então, nesse mês ainda nós retomaremos, tá? Então, fique atento, no dia 22 a gente vai retomar a escola dominical. E assim vamos retomando, né, as atividades. Como eu disse, nós teremos uma assembleia em fevereiro para a prestação de contas e também falar dos desafios que a gente tem. Este ano também é ano em que vence o mandato dos presbíteros e dos diáconos. Então, esse ano é um ano de eleição de oficiais. Então, é tempo já de começarmos a orar, que Deus possa colocar no seu coração as pessoas, né, que você entende. Os membros serão chamados para votar, né, vai ter todo um processo aí até que a gente chegue na assembleia. Mas esse ano, provavelmente aí no primeiro semestre ainda, teremos uma assembleia para a eleição de oficiais, né? Então, já comece a orar pela igreja, tá bom? E em fevereiro nós temos a assembleia que já vai falar aqui dos desafios que foi o ano passado, dos desafios que temos esse ano e a apresentação do projeto aí da reestruturação aqui do prédio da igreja. Nós vamos mantendo os irmãos informados. Então, é isso, uma boa semana para você, espero vê-lo novamente, né? Que Deus te abençoe ricamente, vai na paz de Jesus.